pessoal, hoje eu tô aqui com vocês para resolver a questão 36 da prova de 2024.2 da Facisa. E bora começar lendo a questão. O Brasil bateu recorde histórico de mortes por dengue em 2024. Segundo dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, atualizados nesta segunda-feira, dia 8. O país registrou 1.116 mortes nas primeiras 13 semanas deste ano, uma taxa inédita. Algumas medidas efetivas para locais onde existe água parada e não será consumida é acrescentar sal de cozinha, água sanitária ou cloro ativo. Diante dessa informação, considere uma piscina com uma capacidade de 500 litros. Quantos copos de 700 ml de cloreto ativo, aproximadamente, seriam necessários para que a concentração do composto fosse 10% volume-volume? E aí ele fornece um dado para a gente que ele diz que o cloro ativo na solução é de 70% volume-volume, ou seja, o que significa essas duas concentrações que ele deu para a gente? A primeira, de 10%, significa que ele quer uma concentração que, dado 500 litros, né, do volume da piscina, 10% desses 500 litros sejam do composto de cloro. E aí ele fornece para a gente também que nesse copo de 700 ml de cloro, 70% dele é composto por cloro ativo, o resto faz parte da mistura, certo? Então, nessa mistura de cloro, só 70% dessa mistura é realmente cloro ativo. Então, a gente tem que ter cuidado com essa porcentagem para realmente atingir a finalidade que a gente deseja. Então, vamos lá. A primeira informação que ele diz para a gente, né, que a gente precisa calcular, é qual o volume de cloro que a gente vai ter nessa piscina. E aí, por cloro, eu estou falando a quantidade geral que a gente tem que colocar. E aí, de cloro ativo, perdão, né, a quantidade de cloro ativo que tem que ter nessa piscina. Basicamente, o que eu já tinha dito a vocês antes. Vou colocar aqui esse primeiro ponto. Se o volume total da piscina são 500 litros e eu quero que 10% disso daqui seja composto de cloro, né? Então, 10% de 500 litros, eu vou ter que o volume de cloro, vou colocar assim que eu quero, são 50 litros, certo? E aí, essa é a concentração do composto a 10%, ou seja, eu quero que 10% daquele volume total seja do meu composto de cloro ativo. E aí, beleza. Feito isso agora, a gente vai calcular quanto que a gente precisa do volume dos copos para ter, dentro de 50 litros, quanto que a gente precisa realmente do volume de copos para ter 50 litros de cloro ativo. Então, basicamente é o seguinte, eu vou ter uma mistura que ela vai ter, sei lá, 100 litros, mas desses 100 litros, só de 70% desses litros, né, ou seja, 70 litros vão ser de cloro ativo. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que é o contrário. A gente tem 50 litros de cloro ativo e eu quero saber quanto de uma mistura total, quanto é que equivaleria o meu 100%, porque é como se esses meus 50 litros fossem os nossos 70% de cloro ativo. Vou escrever isso na regra de 3 para ver se fica mais claro. Esses 50 litros, ele é de cloro ativo, certo? E a gente quer uma mistura, né, que isso aqui represente 70%. Então, qual é o 100%? Ou seja, qual é o total da minha mistura? É x. Logo, x vai ser igual a 100 vezes 50 dividido por 70, certo? Logo, eu tenho que x vai ser igual a 71,43 litros. E o que é isso? Essa mistura de 71,43 litros é o volume total que eu vou ter dessa substância aqui, ó, que ele diz assim, ó, quantos copos de 30 ml de cloro ativo, né, seriam necessários. Sendo que aí ele fala que o composto que a gente recebe, ele não é 100% de cloro ativo. Ele é uma composição de 70% de cloro ativo. Então, eu preciso desse composto de 71 litros, para que quando eu tirar esse 70% de cloro ativo, eu realmente tenha os 50 litros que eu preciso, certo? E aí, transformando isso aqui em ml, eu vou ter que eu tenho 71.430 ml. Por que eu transformei em ml? Porque ele quer saber a quantidade de copos e o tamanho do nosso copo é em ml, certo? Então, passo 3 aqui, ó, quantidade de copos, certo? Logo, eu vou ter que eu tenho 71.430 ml e o meu copo tem 700 ml.
E aí eu divido um pelo outro, que é a mesma coisa, ó, de fazer aquela regrinha de 3 que a gente já está acostumado. Um copo tem 700 ml. Então, Y copos serão necessários para 71.430 ml, certo? Aqui eu só fiz a conta direta. Então, Y vai ser igual a 71.000 dividido por 700. E a gente tem que Y vai ser igual a 102 copos. Fechando aqui o nosso gabarito em letra A, certo? Eu acho que a dificuldade dessa questão era mais essa parte do cloro, de entender o cloro. E não usar os 50 litros como se fossem os 50 litros já que vão ser adicionados, né? Porque, na verdade, os 50 litros que a gente acha, eles são de cloro ativo. Mas a mistura que a gente tem, que vai ser adicionada na piscina, ela não tem 100% de cloro ativo, ela só tem 70%. Então, esse 70% equivale aos nossos 50 litros, mas esses 50 litros, eles vão estar dentro de um 100%, né? Dentro de uma mistura maior. E a gente tem que achar o valor dessa quantidade de litros que serão adicionados para que 50 litros desses que serão adicionados sejam de cloro ativo. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e bora para as próximas resoluções.